Nesta manhã gostava de trazer uma meditação muito simples sobre algo que nós já partilhamos tantas vezes, mas que eu considero que é importante nós reavivarmos na nossa memória, na nossa mente, no nosso coração, estas verdades da Palavra de Deus. Esta manhã nós temos cantado sobre a bondade de Deus. No meu caminhar eu já provei e vi que Deus é bom. Posso estar a passar por tempos de dificuldade, por tempos de adversidade, mas eu já provei e eu já vi que Deus é bom. E a sua bondade, mais cedo ou mais tarde, se vai manifestar na minha vida, abrindo o caminho, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo a solução, trazendo aquilo que eu necessito para o meu caminhar. Amém? E a bondade de Deus é um assunto que está, desde que nós entramos ali, não é, da porta, desde no tempo em que nós partilhamos uns com os outros, falamos da bondade de Deus, como é bom estarmos juntos, como é bom saber que Deus tem sido bom contigo. Quando estivemos a cantar, hoje estivemos a cantar toda a manhã sobre a bondade de Deus, não é? Como Deus é bom, como nós podemos cantar a sua bondade, como nós podemos contar com a sua bondade. Quando pregamos, quando partilhamos, nós partilhamos sempre que Deus é bom. E esta parece ser uma daquelas verdades que está consolidada nas nossas vidas, não é? Parece que é uma daquelas verdades que nós não precisamos mais, é daquela matéria que já está dada. É uma matéria que está consolidada, não precisamos ouvir mais. Já sabemos que 2 mais 2 são 4, e então nunca mais vamos errar, não é? Mas isto faz-me lembrar, sabe, muitas vezes, daqueles manuais de instruções dos produtos, dos frigoríficos, ou da máquina de lavar, ou do ferro de passar a ferro, não é? Ou sei lá, dessas coisas nós... Há algumas indicações, não é? Como é que aquilo funciona. Sim. Mas depois há algumas instruções, tipo daquilo, olha, no secador daquele do cabelo, não é? Diz assim, não use quando estiver a tomar banho. Ok? É preciso dizer lá? Não é preciso, porque é uma indicação que toda a gente já sabe, que levar para lá o secador para a banheira se calhar não é boa ideia. Mas de certeza que aquilo está lá no papel porque houve alguém que esqueceu. E então eles põem lá, olha, a culpa não é do secador, a culpa é do bom senso de quem está a usar o secador, não é? Ou naquelas refeições de congeladas, não é? Servir, não é? Antes de servir, descongele. Não é? Pá, ok, pronto. Ou no ferro de passar, olha, não engomar roupas vestidas. E outras tantas. Não é? Comprimidos para dormir. Cuidado, pode causar sonolência. Bom, entre outras, muitas, não é? Mas sabe, apesar de parecerem desnecessárias, até estranhas, não é? Mas que é isto, não é? Este tipo de instruções são importantes porque em alguma altura, num tempo qualquer, houve alguém que necessitou delas, não é? Ou que se esqueceu de usar. Então eles põem lá que é para também eles se defenderem eles próprios, não é? Porque, pronto, porque alguém não conseguiu perceber aquilo que era óbvio. Aquilo que estava à frente do seu nariz, aquilo que estava à frente dos seus olhos, aquilo que era do senso comum, alguém não conseguiu perceber aquilo que era simples, não é? E sabe, isto também faz-me lembrar muitas vezes na nossa vida espiritual. Há alturas em que simplesmente nós falhamos em compreender, em entender aquilo que é óbvio, aquilo que é simples. Falhamos em viver aquilo que nós já aprendemos. Falhamos em viver aquilo que supostamente nós já deveríamos saber de gingeira. Não é? Sabe? E damos por nós a pensar e a agir de uma forma errada em relação às coisas de Deus. E nesta manhã, ao meditarmos sobre a bondade de Deus, diga lá comigo, bondade de Deus. Bondade de Deus. Nós iremos falar sobre algo que supostamente todos nós já deveríamos ter apreendido. E devia ser algo inato já nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos conduzirmos.
Esta verdade de que nós servimos um Deus bom, esta verdade de que nós servimos um Deus bom que deseja fazer o bem para com o seu povo. Amém? Então Deus é bom, sempre bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Amém? Sabe, quando nós olhamos para os dias de Jesus, nós descobrimos que aquele povo não conseguiu ver aquilo que era óbvio, aquilo que estava diante dos seus olhos. E de facto é confrangedor quando nós olhamos para esta altura e vemos que Jesus estava ali no meio deles. Jesus estava entre eles, no meio deles. E o que é que Jesus estava a fazer? Ele estava a curar os doentes, ele estava a ressuscitar os mortos, ele estava a libertar os oprimidos, ele estava a reconciliar aqueles que tinham sido marginalizados pela sociedade. Mas apesar de Jesus estar no meio deles, em cada sábado eles iam às sinagogas e eles iam orar: ó Deus, envia-nos o Messias. Esta era a oração deles todos os sábados. Não é? E eles acabavam as suas orações com frases do tipo: ó Deus, um dia quando o Messias vier, ele vai fazer coisas tremendas. Ele vai curar os enfermos. Quando o Messias vier, ele vai ressuscitar os mortos. Quando o Messias vier, ele vai libertar os oprimidos. E isso era exatamente aquilo que Jesus estava a fazer. Era ou não era? Não é? Mas, no entanto, aquele povo não conseguiu identificar Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Simplesmente porque não conseguiram ver aquilo que era óbvio, aquilo que era simples, que era só receber Jesus. E sabe, nos nossos dias a religião tem esta tendência de fazer a mesma coisa. A religião transmite-nos esta ideia de que um dia, ok? Algum dia, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida. A religião transmite-nos esta ideia de que um dia Deus vai enviar um avivamento. Um dia Deus irá curar. Um dia Deus irá responder às minhas orações. Um dia. E de alguma forma não temos interiorizado a mensagem de que o reino de Deus já chegou. Amém? Diga comigo, o reino de Deus já chegou. Aleluia! E esta foi a mensagem do ministério de Jesus. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está entre nós. Amém? E por que razão isto acontece? Sabe? Porque é muito fácil nós perdermos aquilo que é óbvio. Sabe porquê? Nós pensamos que é simples demais. Pensamos, isto é tão simples, não pode ser assim. E então perdemos-nos em grandes teologias, em grandes teorias, em grandes explicações, em grandes filosofias, estando tão obcecados com aquilo que Deus irá fazer no futuro, que perdemos o presente, perdemos aquilo que Deus está a fazer no dia de hoje. E eu não sei porquê, mas a religião tem esta tendência, né, de nos ensinar que o que há de bom na vida é apenas para o futuro. Né? Que temos que morrer para receber, que está no céu, que está no milénio, etc, etc. Quando, na verdade, a mensagem do Evangelho é que, através de Jesus, Deus nos dá acesso a todas as riquezas do céu. Hoje, agora, nós temos acesso à presença de Deus, porque o reino de Deus está no nosso meio. Aleluia! Mateus 7, vamos ler a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas, ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Aleluia. Aleluia. Este é o nosso Deus. Um Deus bom, que dará bens aos que lhe
que lhes pedirem. Amém? Eu acredito que a maior parte das pessoas, todas as pessoas, desejam viver, desfrutar e viver uma vida abençoada e vitoriosa. É ou não é? Penso que é o desejo de toda a gente, ter uma vida abençoada, uma vida descansada, uma vida vitoriosa. Acreditamos que Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida com... abundância. Lá atrás, como é que é? Vida com... abundância. Isso mesmo. Sabe, no entanto, na nossa caminhada cristã, nós encontramos pessoas que têm uma percepção diferente sobre, ou têm percepções diferentes sobre esta verdade. Encontramos diferentes formas de interpretar e de buscar esta vida vitoriosa e abençoada que Jesus prometeu para todos nós. Por um lado, nós vemos algumas pessoas, alguma parte do corpo de Cristo que estão acomodados ou estão satisfeitos com a vida que têm. Okay? Têm sido ensinados que a vida não tem muito para oferecer, que apenas terão que aguentar aqui na terra, suportarem as amarguras da vida e quando morrerem, então sim, irão ter acesso a coisas boas. Aí é que vai ser bom. Aí é que vamos ter uma vida abençoada e gloriosa. É verdade. Também é verdade. Nós lá no céu vamos ter essa vida abençoada. Não é? Mas sabe, estas pessoas pensam, ok, a vida, olha, temos que aguentar, fazer o nosso melhor, suportar isto é difícil, mas não faz mal, vamos aguentar, porque afinal de contas ainda estamos vivos, pronto. E este é um tipo de pessoas que está acomodada com aquilo que estão acomodadas com o nível de vida onde se encontram. Por outro lado, também há aquele tipo de pessoas que têm vivido a sua vida sempre a alcançar, sempre a estender as estacas das suas tendas, não é? Sempre a acreditar, sempre a sonhar, sempre cheios de planos, a concretizarem os seus planos todos, tudo aquilo que ansiavam, sempre a conquistar, sempre de glória em glória. São aquele tipo de pessoas que dizem, eu sinto que estou emocionalmente completo. Eu é que sou presidente da junta cá do sítio. Eu fui abençoado financeiramente. Eu estou a crescer espiritualmente. A minha vida é simplesmente fantástica. Este tipo de pessoas provavelmente dirão, eu não estou à procura de algo maior. Na minha vida já realizei os meus sonhos todos. Já atingi o nível mais elevado. Mas sabe, eu penso que a maior parte de nós não estamos nem num lado nem no outro. Certo? Nem vivemos, nem temos aquela mentalidade do coitadinho, temos que sobreviver, temos que aguentar, nem temos esta mentalidade do presidente da junta. Não é? Eu acredito que a maior parte de nós nos encontramos aqui no meio, não é? Ainda não alcançamos o nível desejado e estamos aqui no meio sentindo que ainda estamos a procurar alcançar tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Quem é que está comigo? Não é? Estamos desejosos de viver e de experimentar o plano que Deus tem para a nossa vida, trazendo de volta tudo aquilo que o diabo tem roubado, alcançando progressivamente tudo aquilo que o nosso coração anseia. Amém? E sabe? E quando nós passamos por tempos difíceis, nós temos este sentimento, esta certeza em nós, no nosso coração, que apesar dos desafios que nós enfrentamos, que Deus é um Deus bom. Amém? Nós temos este sentimento no nosso coração de que Deus é um Deus bom. Apesar daquilo que nós possamos estar a passar, nós acreditamos, nós sabemos que se acreditarmos nele, que se confiarmos nele, que se nós o seguirmos, nós sabemos que Deus é poderoso para nos fazer triunfar sempre. Aleluia! Em todo o tempo e tornarmos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Amém? A maior parte de nós vive neste nível, querendo mais de Deus, querendo experimentar mais de Deus, querendo viver mais de Deus. Amém? E eu penso que aquilo que nos faz continuar esta caminhada é nós sabermos que nós não esgotamos tudo aquilo que Deus tem para nós. É verdade. É ou não é? Não esgotamos todos os recursos de Deus. Não é? Eu estava a ver que a palavra de Deus, né, diz que tem perto de 7.000 e tal promessas do nosso Deus. Chega? É? Se calhar chega. Não é? Mas nós estamos firmes na palavra.
firmes nas promessas de Deus. Amém? Tendo experimentado e vivido algumas destas promessas, mas tendo como certo, se continuarmos a acreditar, se continuarmos a confiar, se continuarmos a buscar tudo aquilo que Deus tem ainda mais da sua graça. Deus tem mais do seu poder. Deus tem mais da sua glória. Deus tem mais da sua bênção. Deus tem mais das suas riquezas para derramar sobre as nossas vidas. Quem quer mais de Deus? Aleluia! Sabemos que as coisas à nossa volta, no nosso mundo, não estão como nós desejaríamos que estivessem. Mas também sabemos que fomos chamados por Deus para sermos a luz do mundo, para sermos o sal da terra. Amém? Fomos chamados por Deus para levarmos a graça de Deus. Tu foste chamado. Diz lá a pessoa que está ao pé de ti, tu foste chamado. Amém? Agora diz assim, eu fui chamado. Para levarmos a graça de Deus ao mundo que nos rodeia. Fomos chamados para levarmos a bondade de Deus a pessoas que estão desesperadamente ansiando por experimentar que Deus existe, que Deus é grande e que Deus é bom. Nós fomos chamados para levar a graça de Deus. Amém? Temos este sentimento que, apesar daquilo que nós vemos do mundo, eu acredito que Deus é mesmo bom. Amém? A vida por vezes é difícil, mas Deus é bom. Amém? A vida por vezes é difícil, mas Deus é bom. Diga lá comigo, a vida por vezes é difícil, mas Deus é bom. Mas Deus é bom. Mas Deus é bom. Aleluia! E é muito importante nós termos esta verdade bem enraizada nos nossos corações. Porque é muito fácil nos nossos dias nós perdermos esta verdade e esta revelação. É muito fácil sermos absorvidos por toda a dor, por todo o sofrimento, por toda a miséria e de alguma forma começarmos a moldar as nossas convicções baseado naquilo que nós vemos e não no Deus de promessas que nós encontramos na palavra de Deus. Certo? Então, por que razão acreditamos que Deus é um Deus bom? Porque se olharmos para aquilo que nos rodeia, né? Se nós ligarmos o telejornal, pusermos no canal de notícias, aquilo é 24 horas sempre a dar boas notícias. Não é? Não é? Se nós acreditarmos naquilo que nos rodeia, não é? Tudo aponta em contrário àquilo que nós acreditamos. Não é? E porquê é que nós acreditamos na bondade e na graça de Deus quando vemos tanto sofrimento no mundo? Quem é que nunca pensou nisto, não é? Vemos tanta gente a fazer esta pergunta. Se Deus é bom, porque estes problemas? Ainda agora acabamos de passar por uma pandemia, acho eu que acabamos de passar. Há a guerra, há a inflação. De volta e meia aparece aí não é? Que há uns anos foi o Leslie. E esta pergunta é feita por todos, crentes e descrentes, numa ou noutra altura das nossas vidas. Mas onde está Deus perante este sofrimento, perante estas tragédias? Sabe, a verdade é que quando nós fazemos estas perguntas, nós esquecemos-nos que vivemos num mundo bem diferente daquele mundo que Deus criou. Certo? E tendo isso por base, nós iremos então compreender o porquê de tudo isso. O mundo que nós vivemos não é o mundo que Deus criou. Ou seja, tecnicamente é o mesmo mundo. Okay? É a mesma terra. Não é? Mas algo aconteceu. Na Bíblia nós encontramos que um Deus bom criou um mundo bom. Né? Encheu de coisas boas e criou um homem para cuidar deste mundo. Vocês estão treinados, é? Muito bem. Mas nós sabemos que algo mudou. O pecado de Adão, o pecado do homem, a sua rebelião. Quando Adão pecou, quebrou a aliança com Deus e de repente um mundo bom, cheio de coisas boas, cuidado e guardado por um homem bom, mudou por completo. Com o pecado de Adão temos o surgimento da dor, o surgimento do sofrimento, a queda do homem, trouxe maldição à terra. E agora estamos nós aqui, muitas gerações depois, e a humanidade tem herdado este legado de Adão, dor, sofrimento, crise, separação de Deus. Na verdade, quando nós pensamos acerca do sofrimento e da bondade de Deus, a verdadeira pergunta devia ser, mas porquê é que Deus ainda se incomoda?
Mas porquê é que Deus ainda se apoquenta em intervir no mundo? Como é que Deus ainda se preocupa comigo? Como é que Deus ainda se preocupa com a humanidade? Nós tirámos-los das nossas vidas. A Bíblia diz que matámos os seus profetas, os seus mensageiros. E ainda por cima, o homem crucificou o seu filho Jesus. Não é? E apesar disso, Deus ainda se importa contigo. Deus ainda se importa connosco. E este é o maior mistério de todos. No meio deste mundo que se tem afastado de Deus, no meio deste mundo que está longe de Deus, nós ainda vemos ondas da graça de Deus, do poder de Deus. Nós ainda vemos a mão de Deus a operar no meio de uma crise, a operar no meio da tragédia. Deus intervém porque Ele é um bom Pai que deseja dar boas dádivas aos seus filhos. Aleluia! Diga lá comigo, a vida por vezes é difícil, mas Deus é bom. Mas Deus é bom. No versículo 7 diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Quem é que recebe? O que pede. Quem é que encontra? O que busca. Quem é que vê a porta aberta? Aquele que bate. E Jesus, ele está a dizer, escutem com atenção. Escuta com atenção. Se pedires, se buscares, se bateres, tu alcançarás todas aquelas coisas pelas quais anseias. Todas as promessas, toda a revelação que que o nosso Pai Celestial nos ama e cuida de nós. Meu irmão, tu és estimado, tu és amado de uma forma incondicional em Cristo Jesus. Amém? Tu és estimado. Diz lá a pessoa que está ao pé de ti, tu és estimado por Deus. Aleluia. E depois nós vemos que Jesus faz esta comparação, esta analogia, não é? Ele diz, se vós, sendo maus, não é? Estava a dizer, vocês são maus. Ele está a fazer esta comparação, ele está a dizer, se vocês sendo maus, eu acredito, não é? Comparado com o Deus que é bom, com o Deus que é santo, com o Deus que é justo, com o Deus que é puro em todos os seus caminhos. Se vocês, sendo maus, ainda fazem coisas boas pelos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial fará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Não é? Quanto mais. Nos nossos filhos, como é que nós fazemos com os nossos filhos? Não é? São os nossos filhos, nós vamos sempre amá-los, não é? Independentemente das escolhas que façam, independentemente dos tropeções que façam, nós vamos sempre amá-los. Vamos sempre amá-los. Eu acredito nisso. Fazem parte de nós, não é? São a herança do Senhor. E por vezes, não é? Nós estamos cá para avisar, olha, já passei por aí, pá, não faças isso. Olha lá, pá, tem juízo. Vê lá, não faças isso. E o que é que acontece? Eles têm que experimentar, não é? E nós já sabemos, olha, isso vai correr mal, não é? Vai correr mal. Mas apesar disso, quem é que está lá para os levantar? Nós vamos estar lá sempre, vamos arranjar maneira, mesmo quando, às vezes, o relacionamento, por causa disto ou daquilo, quando surge a necessidade, nós estamos lá para ajudar, é ou não é? É assim mesmo. Porquê? Porque nós os amamos de uma forma incondicional, eles são os nossos filhos. Então, Jesus, ele está a dizer, está a mostrar-nos que o nosso Pai Celestial, ele estará sempre do nosso lado. Ele estará sempre do nosso lado, porque Deus te ama, Deus ama-te e Deus cuida de ti. Amém? E ele sempre fará o bem àquele que lhes pedirem. Amém? E quando nós falamos da bondade de Deus, quando estamos a falar da bondade de Deus, nós precisamos ter presente que
Deus é a fonte de toda a bondade. Amém? Quando estamos a falar que Deus é um Deus bom, nós precisamos saber que Deus, Ele é a fonte de toda a bondade. Toda a bondade vem de Deus. Toda a bondade vem do nosso Deus. A sua natureza é bondade. Nós não temos um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não temos um Deus que foi bom, durante algum tempo deixou de ser bom e agora é novamente bom. Deus é bom, justo. Deus é amor. Temos um Deus eterno que é a fonte de toda a bondade. Em Tiago 1,17 diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Deus é bom, sempre bom. Diga comigo, Deus é bom, sempre bom. Amém? Deus diz: podes não entender a forma como eu tenho trabalhado ao longo da história da humanidade, mas deixa-me deixar algo bem claro. Eu sou um Deus bom, sempre fui bom, sempre serei bom. Amém? Outra coisa que nós precisamos saber, para além de que Deus é a fonte de toda a bondade, é que a bondade é a essência de Deus. Okay? É a sua natureza. Por outras palavras, bondade não é apenas a forma como Deus age, como Deus opera. Bondade é um atributo do seu caráter. Deus é bom, é o seu caráter. Deus não consegue deixar de ser bom porque isso está na sua essência, porque essa é a sua natureza. Deus opera com bondade porque Deus é bom, é a sua natureza, é a sua essência. E as boas notícias é que se a bondade é a essência de Deus, então eu posso contar sempre com essa bondade, porque eu sei que amanhã Deus não vai acordar mal disposto e já não vai ter bondade, porque eu sei que amanhã a sua bondade não se vai esgotar, porque Deus vai ser sempre bom, porque esta é a sua essência. Amém? E outra coisa que nós precisamos saber é que a sua bondade não tem fim. É inesgotável. Amém? A sua bondade não tem fim. Se calhar alguns estão aqui a pensar: bom, eu acho que já escutei a bondade toda de Deus. Mas diga lá à pessoa que está ao pé de si: olha, ainda há esperança para ti. Amém. Aleluia, porque a bondade de Deus, ela não tem fim. Amém? Na verdade é que nós nunca podemos esgotar os recursos inesgotáveis da bondade e da graça do nosso Deus. Amém? Diz lá no Salmo 100, versículo 5: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade estende-se de geração em geração. Aleluia! E ao estudarmos a palavra de Deus, ao estudarmos as Escrituras, nós vamos encontrar verso atrás de verso, referência atrás de referência, expressando o amor de Deus, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua bondade. Amém? E um bom exemplo disso é o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aleluia! Nestes versos, Davi, o salmista Davi, ele mostra-nos como a bondade de Deus se expressa e se manifesta nas nossas vidas. Amém? Versículo 2. Não te esqueças dos seus benefícios. O que é que nós vemos aqui? Que nós temos um Deus que é generoso. É um Deus que dá. É um Deus que está pronto a dar. Diz que ele não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. No Salmo 68, 19 diz: bendito seja o Senhor que de dia em dia nos cumula de benefícios. Né? E nós pensamos que há empresas que dão benefícios e tal, seguro disto e seguro daquilo. Mas o nosso Deus diz que nos cumula, nos enche de benefícios.
Aleluia! Nós temos um Deus generoso, a sua bondade, Ele dá-nos com generosidade. Amém? Ele dá-nos com abundância. Aleluia! Nós temos um Pai Celestial que deseja ouvir as nossas orações e suprir todas as nossas necessidades. Nós podemos orar, ó Deus, eu estou a passar por esta dificuldade, estou a enfrentar este problema e eu preciso da Tua ajuda. Eu clamo pela Tua ajuda. Pai, eis-me aqui. Não é a minha sabedoria, não é a minha força, não é a minha inteligência, mas esta é uma oportunidade que Tu tens colocado diante de mim e eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu favor para suprir esta necessidade na minha vida. Aleluia! A palavra de Deus diz que Deus nos cumula de benefícios e que devemos ser gratos, não é? O salmista Davi diz, diz bem. Diz bem do teu Deus, porque Ele te cumula de benefícios. Porque é um Deus bom que nos enche de benefícios. No versículo 3, nós vemos que Deus perdoa. Porque Deus é bom, Deus perdoa. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que nos perdoa. Ele deu o seu Filho Jesus para pagar para o nosso pecado, para morrer no nosso lugar. E Ele nos perdoa. E Ele nos reconciliou com Ele através de Jesus. E repare que aqui usa esta palavra iniquidade, não é? A Bíblia diz que Deus perdoa todas as nossas iniquidades. Ou seja, também aquela tendência para pecar, a nossa inclinação para pecar. Davi está a dizer que este Deus que te ama, que cuida de ti, este Deus que é gracioso e longânimo, que é tardio em se irar, este Deus não apenas perdoa os teus pecados, mas perdoa também todas as tuas iniquidades. E isto acontece porque Deus é bom. Depois diz que Deus sara todas as tuas enfermidades. Porque Deus é bom, porque Deus opera em bondade, porque bondade é a sua essência, Deus cura todas as tuas enfermidades. Nós acreditamos que Deus cura. Amém? Deus sara. Deus deseja curar-nos. Na aliança que Deus fez com Israel, Deus disse, tirarei do meio de vós toda a enfermidade e destruição. Na nova aliança, Deus estabeleceu uma nova aliança através da morte do seu Filho Jesus. E Deus disse, pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2. Tudo o que temos que fazer é pedir e receber em fé a resposta à nossa oração. E porque Deus é bom, porque bondade é a sua essência. Versículo 4, Deus restaura. É Ele que redime a tua vida da perdição. Isto quer dizer que Deus nos salva, mas também que Deus nos protege, que Deus cuida de nós. Quantas vezes na nossa vida, por causa de escolhas que nós fizemos, as coisas deviam ter acontecido de certa forma, de uma determinada maneira, mas porque nós servimos um Deus grande, um Deus que é bom, Ele estendeu a sua mão e trouxe salvação às nossas vidas. Porque Deus é bom. Porque a sua essência é bondade, porque bondade é a sua essência. Deus cuida de nós. No versículo 4, na segunda parte, diz, e te coroa de benignidade e de misericórdia. Amém? Tu tens uma coroa, já viste? É uma coroa de benignidade, é uma coroa de misericórdia. No versículo 13 do Salmo 103 diz, como um pai se compadece pelos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia! Porque bondade é a essência de Deus. Deus traz satisfação à tua vida. Diz lá no versículo 5, é Ele que enche a tua boca de bens. Ele enche a tua boca de bens. E estes bens nós podíamos associar a muita coisa, não é? Mas eu acredito que Deus deseja colocar alegria na tua boca. Amém? Alegria na tua boca. Sabe? Mas um riso, amém? Um riso que não vem de um lugar vazio, um riso que não vem porque nós usamos uma máscara de cristão, ou um riso porque ouvimos uma anedota engraçada, ou um riso porque faz parte. Não é? Eu estou a falar de uma alegria que vem cá do nosso interior. Aleluia! Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Amém.
Amém? Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Uma alegria que vem do nosso interior, que vem quando nós conhecemos Deus, amém? Que Ele nos curou de bens, que enche a nossa boca de bens. Quando nós conhecemos Deus e sabemos que somos conhecidos por Deus, quando amamos a Deus e que sabemos que somos amados por Deus, nós temos esta convicção de que não importa o que a vida nos possa trazer, a vida por vezes é difícil, mas Deus é bom. Mas Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos no versículo 5 que Deus também, porque Deus é bom, Deus fortalece-nos. De sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A tua mocidade se renova como a águia. E nós podíamos estar aqui muito tempo a falar sobre isto. Muitas vezes, né, os anos vão passando e nem todos somos ali como o irmão Adriano, não é? Que parece que está cada vez mais novo. É? Sempre cheio de força. Amém? Mas Deus renova as nossas forças. Aleluia! Porque Deus é bom, Deus renova as nossas forças. Aleluia! E Deus deseja renovar as tuas forças para que tu possas fazer aquilo que na tua força é impossível. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E esta é a forma como a bondade de Deus se expressa na nossa vida. Amém? Esta é a forma como a bondade de Deus se expressa nas nossas vidas. Deus é generoso. Deus cura. Deus perdoa. Deus cura. Deus restaura. Deus cuida de nós. Deus traz satisfação. Deus fortalece-nos. A sua bondade, porque Deus é bom, a sua bondade, Ele vem e traz todas estas coisas às nossas vidas. Amém? Porque é que este tipo de mensagem é importante? Uma das razões é porque, como eu falei há pouco, muitas vezes nós falhamos em entender aquilo que é óbvio, aquilo que é simples. E pensamos que já sabemos estas verdades, pensamos que já dominamos estes assuntos, pensamos que já vivemos nesta realidade. Mas todos nós temos que ser relembrados disto, porque o mundo à nossa volta envia mensagens diferentes daquela que o nosso Deus envia, através da sua palavra. E por isso, nós precisamos ser relembrados, vez após vez, da mensagem do Evangelho de Jesus. Amém? De que Deus é bom. Agora, esta mensagem também é importante, porque nós apenas recebemos de Deus aquilo que esperamos de Deus. Vou dizer outra vez. Apenas recebemos de Deus aquilo que nós esperamos de Deus. Já pensou bem nisto? Não é? Jesus disse, seja feito de acordo com a tua fé. Agora, né? Jesus disse, seja feito de acordo com a tua fé. Com a tua fé, certo? E, meu irmão, o que é que tu esperas receber de Deus? Qual é a tua expectativa? Certo? Muitas vezes, quando falhamos em esperar coisas boas de Deus, não recebemos tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Nós temos que viver com esta expectativa de ver a bondade de Deus sendo manifesta todos os dias das nossas vidas. Não é? Não apenas cantar e cantarei a bondade de Deus, não é? E vou viver a bondade de Deus, mas viver com esta expectativa no nosso trabalho. Eu vou ver a bondade de Deus. Deus vai ser gracioso comigo, Deus vai adiante de mim. Quando estamos na família, quando estamos nas férias, quando estamos na igreja, quando estamos onde estivermos, viver com esta expectativa de ver Deus demonstrar e revelar a sua bondade nas nossas vidas. Eu espero que o irmão possa ficar fundado nesta verdade, que Deus é bom. Amém? E dia após dia, Deus deseja elevar as tuas expectativas. Ok? Deus deseja elevar as tuas expectativas. Uma expectativa de ver a sua graça em operação. Uma expectativa de ver revelações da sua bondade, momentos da sua bondade, da sua benignidade. E se nós nos contentarmos com menos do que aquilo que Deus tem para nós, que possamos estar alertas. Que possamos estar alertas e dizer, ok, olha, eu estava aqui distraído. Olha, deixei-me entreter aqui
por aquilo que este mundo, pelas mensagens que este mundo me manda. Deixei-me distrair e olha, fiquei aqui acomodado. Mas Deus, eu chego à tua presença e te peço perdão. Não é que nós possamos orar. Deus, eleva as minhas expectativas. Amém? Deus eleva as minhas expectativas. Deus eleva as minhas expectativas para que eu te possa encontrar, para que eu me possa tornar na pessoa que tu desejas que eu seja. Amém? Deus eleva as minhas expectativas para que eu possa caminhar, para que no meu viver, para que no meu pensar, a tua bondade seja uma prioridade na minha vida. Que eu viver com uma expectativa de ver a implantação do teu reino no meu coração, no coração daqueles que me rodeiam, que eu possa viver com esta expectativa de ver a implantação do teu reino nesta cidade, neste país, no meu bairro, na minha família, naqueles que me cercam, no meu emprego, no meu patrão, nos meus empregados, seja onde for, que eu possa viver com esta expectativa de ver a manifestação da graça de Deus, de ver a manifestação da bondade de Deus por onde nós possamos passar. Amém? Qual é o teu anseio nesta manhã? Amém? Qual é a tua expectativa nesta manhã? Aleluia. Vamos inclinar as nossas cabeças nesta manhã.